Boa tarde pessoal. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho do conhecimento, falar um pouquinho desses 15 anos de prática na vida diária, principalmente tanto na atenção básica quanto na atenção especializada, e dizer que hoje abriu-se um leque um pouco maior, né? Vamos falar um pouquinho sobre casos clínicos. E vamos falar também sobre esse grave problema de saúde pública que a gente vivencia na nossa atualidade, que são as feridas crônicas. Então eu coloquei o tema feridas crônicas porque elas podem abranger não só as úlceras, como a gente está vendo uma úlcera de perna aí, mas também como o pé diabético e as úlceras por pressão. Então, como a atenção primária ela acaba atendendo, tanto a unidade básica atendendo com a estratégia de saúde da família, em loco, nós atendemos também visita domiciliar, é muito importante que a gente tenha uma ideia geral desse problema de saúde pública. Tá? Então, eu queria reforçar. Vocês estão vendo aí uma lesão, né? Essa lesão foi uma lesão que eu acompanhei no ambulatório. Chegou para nós com 30 anos de lesão aberta. E vocês devem observar aí que ela tem uma característica um pouco diferente, né? Ela é totalmente enrugada. O que nós temos aí? Nós temos a consequência das úlceras não tratadas adequadamente e que estão abertas ao longo prazo. Então nós temos a consolidação de um câncer de pele, né, que foi avaliado como câncer de pele, e na nossa prática clínica, infelizmente, esse paciente nessa situação obrigatoriamente irá à amputação. Então essas responsabilidades éticas, né, por que eu trouxe essa figura tão marcante assim, né? Às vezes nós pedimos dentro da dermatologia, da cirurgia geral, apenas teve um nevo, nós pedimos biópsia para tudo, né? E o que hoje atualmente se diz? Lesões que estão acima de 10 anos devem ser biopsiadas compulsoriamente. Com o quê? Com a intenção de não ter um câncer de pele e não chegar nesse estágio. Então, por que muitos médicos, né, acabam pedindo para um nevozinho várias biópsias? E nós estamos lá na unidade básica, na atenção diária, e vemos uma lesão dessa e não pedimos em nenhum momento uma biópsia. Então fica aí um chamado, porque aí nós temos essas consequências, né? Consequências para a equipe. Para a equipe é um paciente que vai ficar cronificado dentro do nosso serviço, né? É aquela pessoa que volta todo dia para fazer o curativo, que é extremamente desgastante para a equipe, porque de qualquer forma nós sofremos por ver que a pessoa também muitas vezes ela quer se tratar, mas ao mesmo tempo ela entra no processo de não querer se tratar por um quadro que é muito maior do que apenas essa lesão aí que vocês estão vendo, né? É um quadro social. Muitas vezes vocês vão ter pessoas que têm uma vulnerabilidade tão grande que realmente não conseguem fazer um tratamento adequado, que tem um ganho pessoal com isso, mas nós temos pessoas que estão na luta diária, no campo de trabalho diário, e tem uma lesão dessas e querem serem tratadas, né? Então, para a pessoa com uma ferida crônica também existe uma perda muito intensa. E as estatísticas atuais são que 2% da nossa população, teoricamente em países que estão desenvolvidos, no Brasil a gente pode elevar isso para torno de 3%. 3% da população desenvolverá algum tipo de lesão de membros inferiores, né? Seja uma úlcera de estase, seja uma consequência por diabetes, né? Um pé diabético. Então, isso em países que tem toda a tecnologia, que tem todo um aparato, que tem todo um sistema de saúde, né? Equânime, é possível isso acontecer. Então, eu volto a repetir, né? Por favor, se vocês tiverem lesões que estão acima de 10 anos, vamos verificar, né, se já não estão, se transformaram em câncer. É muito importante a gente visualizar isso e poder fazer o tratamento adequado, né? E aí, muitas vezes, esse câncer, de repente, começou na perna e acabou sendo descoberto em outro local do corpo,
mas a causa base foi a perda, mas nunca foi investigado. Então, temos que ter um olhar um pouquinho mais comprometido, né, com esse fato dentro das unidades de saúde. E aí, que pacientes que chegam nessas unidades, né? Acabamos de falar muito, né? São os pacientes crônicos, né? Que pacientes que nós encontramos lá na visita domiciliar? Qual é o nosso grande problema dos acamados na visita domiciliar? As úlceras por pressão, né? E a gente sabe que essas úlceras por pressão, elas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de desnutrição, de outras doenças que realmente carecem de cuidados maiores. Mas aí eu pergunto a vocês, o que referenciar efetivamente para um serviço especializado e o que a gente pode prevenir ou manejar? A gente pode fazer muita coisa assim dentro da atenção básica e da atenção especializada, né? Nós podemos trabalhar bastante questões das úlceras venosas e das úlceras arteriais, trabalhando diretamente, nós vamos ver adiante, trabalhando diretamente na prevenção desses diabéticos. Porque nós também temos que ter uma noção clara e efetiva de o que dizer para esse diabético. Muitas vezes ele não tem ideia da consequência, né, do que é ter uma lesão no seu pé e estar descompensado, né, os níveis glicêmicos. Então eu acho que a gente também tem esse dever de mostrar para ele o que pode acontecer, e hoje nós vamos ver aqui claramente isso. E as úlceras por pressão, né, que a gente sabe que depende de vários estágios em relação à questão da nutrição, em relação das patologias associadas, mas que muitas vezes nós também podemos evitar, né? Nós temos a necessidade de fazer uma orientação adequada para essa família, de levar informação, né? E quem sabe, eu conheço muitas famílias que têm acamados de 15, 20 anos e que não desenvolvem úlcera por pressão. Então, às vezes, uma família bem orientada, bem conduzida, vai nos economizar muito tempo dentro das nossas equipes. Bom, para a gente começar a falar, então, eu queria só relembrar algumas coisas em relação ao processo de cicatrização e aonde é que nós paramos efetivamente quando temos lesões ou feridas crônicas. Então, vocês observem aí que inicialmente nós temos um processo de coagulação, onde nós temos os mediadores, principalmente as células mediadoras das plaquetas, né? E nós temos uma fase inflamatória a seguir, mediada por macrófagos e neutrófilos. Esses macrófagos e neutrófilos vão ser a sua grande maioria dentro do nosso processo de exudação, de exudato, de pus. Tudo vai ser formado por essas células que nós visualizamos. E justamente as feridas crônicas, elas não passam dessa fase. Elas estão estacionadas, a ferida crônica está estacionada na fase inflamatória. É uma dificuldade muito grande nós conseguirmos sair dessa fase inflamatória, mas é possível. E a gente vai ver agora a seguir, o que desencadeia, quais são as principais causas dessas feridas, né? E o que efetivamente nós podemos trabalhar com a parte clínica, né, para nos auxiliar no processo de tratamento dessa ferida, né? Porque nós, infelizmente, temos que colocar na nossa consciência que nós não podemos mais trabalhar isolado. Nós somos uma equipe, nós temos conhecimentos interdisciplinares que hoje só a enfermagem não nos dá, só a medicina não nos dá, só a fisioterapia não nos dá. Nós temos que realmente colocar em prática o que Wanda falava, né? Que nós temos que fazer um olhar holístico, né, do indivíduo. E esse olhar holístico, ele perpassa por esse processo realmente da gente entender não só uma lesão, a consequência da lesão, mas como um processo que é um ciclo inteiro, né? E que a enfermagem, os enfermeiros e a equipe de enfermagem, ela é uma parte desse processo, mas nós precisamos nos dar as mãos e fazer esse trabalho conjunto. Quando nós falamos de avaliação, nós temos que pensar lá na unidade básica de alguns dados relevantes, tanto na unidade quanto na visita domiciliar. Um dos principais dados de grande importância é saber, muitas vezes, quais são as patologias que estão associadas e o controle dessas patologias, especialmente a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus tipo 1
tipo 2, né? Que realmente são as grandes desencadeadoras, na sua maioria, das úlceras e do pé, como consequência também o pé diabético. A presença de edema local vai me dar um indicativo de problemas circulatórios, né? O suprimento vascular é muito importante que a gente, para excluir hipótese de comprometimento arterial, um exame super simples, né, na nossa avaliação diária, palpação de pulsos de membros inferiores, né? Então, pulso pedioso, pulso poplíteo, para saber como é que está efetivamente essa circulação nesse membro inferior. E é um cuidado simples, mas é um cuidado bem aplicável, né? Visualização de presença de infecção ou colonização crítica, que a gente vai entender qual é a diferença de um e outro, que clinicamente a gente pode avaliar apenas com o nosso dado clínico. Forças de aumento de pressão ou hiperqueratose, que é muito comum quando a gente tem desabamento ósseo a nível de pé diabético. Forças de fricção e cisalhamento, por incrível que pareça, o próprio atrito no leito, no paciente que está desnutrido e que está com uma pele desidratada quer dizer, falta de hidratação cutânea não significa estar desidratado na questão de falta de hidratação oral, né? Então, a pele é a primeira proteção que ela deve ser preservada. Então, com lesão ou sem lesão, um dos pontos muito importantes é a hidratação cutânea. Os níveis de albumina, porque como nós não temos, se nós não temos proteína suficiente, como é que nós vamos construir tecido, né? Então a albumina é um dado que é muito importante nesse sentido, da gente ver se vai ter construção ou não tecidual. E a questão da incontinência fecal urinária para os pacientes que estão acamados, isso é um problema sério, né? Porque muitas vezes nós temos uma lesão se formando e essa lesão ela acaba muitas vezes sendo recolonizada através das bactérias, principalmente das fezes, né? Bom, então quando a gente vai falar, a gente vai começar falando das úlceras venosas, né? Então, o que é o que mais acomete, o que mais causa úlceras venosas na nossa prática diária que a gente observa? Então, a insuficiência venosa, ela tem o estudo de Maffei que ele propôs em 86, que foi um dos únicos estudos brasileiros sobre feridas e insuficiência venosa, que ele encontrou 35,5% da população tinha insuficiência venosa e desenvolvia algum tipo de lesão ao longo da vida. Então, a insuficiência venosa, ela é um dos maiores causadores, né, das úlceras de estase venosa, ou vulgarmente, como os nossos pacientes chamam, a varicosa, né? O paciente chega, eu tenho uma varicosa, né? Eu tenho uma úlcera varicosa, né? Então, são as nossas úlceras de estase venosa. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, que é muito importante a gente entender como é que é a formação disso. Aqui nessa figura, nós visualizamos aqui a região externa, a pele, né? E aqui nós temos o sistema superficial, sistema venoso superficial e o sistema profundo, né? Entre o sistema superficial e profundo, nós temos válvulas. Nós chamamos essas válvulas de válvulas perfurantes ou pérfuro-comunicantes. Quando eu tenho um excesso de pressão, por exemplo, uma hipertensão que venha de longa data, né? Ou por fatores até genéticos, essas válvulas vão se romper. E aí eu não vou ter o retorno para o sistema venoso profundo. E aí eu vou ter o quê? Uma dilatação da parte externa, que são as varizes visíveis que nós encontramos diariamente. Aqui eu estou mostrando para vocês, imaginem, essa perna aqui, esse foi um paciente que chegou para nós no serviço, né? É a figura típica de livro, né? Eu nunca tinha visto varizes tão enormes quanto essas. Ainda bem que ele não abriu nenhuma lesão. E conseguimos fazer, a médica conseguiu fazer a cirurgia nele a tempo. Mas olha, era realmente estrondoso. E olha como é que ficou o resultado após a cirurgia, né? Então esse aqui era um paciente clássico, que se tivesse uma batida, que se abrisse uma úlcera em função dessa insuficiência, com certeza seria clinicamente bem difícil de ser tratado. Então,
A insuficiência venosa é a das principais causas que nós temos dentro das úlceras de estase venosa. O que também nós vamos observar, né, nessa úlcera? Nós vamos observar obstrução da drenagem linfática, né, hiperpigmentação parda, que vocês podem visualizar aqui nessa outra lesão aqui, ó. Essa hiperpigmentação é porque está ocorrendo sofrimento, né? Não está chegando aporte circulatório adequado, começa a ocorrer alterações na pigmentação dessa pele. Então, nós temos essa hiperpigmentação parda, a formação da úlcera, né? E podemos ter, em alguns casos, o que a gente chama de lipodermatoesclerose, que de tantos anos que aquela úlcera está formada ali, a pele da pessoa na região ao redor, ela fica uma espécie de casca de laranja, bem enrijecida. Tá? Então, isso é a consequência a longo prazo dessas úlceras de estase. Mas existem alguns dados que a gente, enquanto clínico, a gente pode avaliar para dizer assim, para excluir que não é uma ferida arterial, que é uma úlcera venosa e que ela pode ser tratada assim, com compressão, com faixa elástica compressiva, né? Tratar essa insuficiência venosa com faixa elástica compressiva e com o trabalho, né, paralelo com o médico, com a indicação do médico para faixa elástica compressiva. Então, o que a gente pode fazer de avaliação, que é um dado simples, né, a utilização de um Doppler, né, de um Dopplerzinho com caneta, onde nós vamos avaliar o que nós chamamos de índice tornozelo-braço, tá? Então, nós verificamos a pressão do membro inferior a nível de tornozelo e verificamos a pressão a nível do braço. Dividimos uma pela outra e nós vamos obter um índice entre 0,5 e 1. Então, a partir de 0,8 nós confirmamos que isso é uma úlcera de origem venosa. E não vai ter problema de a gente usar nenhum tipo de compressão. Então, geralmente, o clínico acaba prescrevendo a faixa elástica, mesmo não sendo um especialista, né? Ele prescreve com segurança essa faixa elástica, né? Até porque, assim, seria um outro capítulo da nossa história, né? Se a gente for falar em compressões elásticas, nós temos desde a compressão simples até compressões complexas. Essa nossa faixa elástica que nós temos no nosso mercado atual, ela não é uma faixa que te dá uma pressão elevada, como uma meia elástica. Ela se mantém em torno de 20 milímetros de Hg. Né? Então, ela é uma pressão considerada ainda razoável e que não vai ter consequência nenhuma, né? Tanto de dor, tanto que muitos pacientes, quando começam a utilizar a meia elástica, eles referem muita dor, porque a meia elástica ela tem que ter um cuidado especializado na hora de vestir ela. A gente tem que orientar esse paciente a estar com os membros inferiores para cima durante 15 minutos e quando baixar o nível da cama, apenas ao nível da cama e vestir com a perna em cima da cama. Por quê? Porque se ele baixar a perna, vai preencher de líquido todas as veias. E aí, se eu comprimir já com tudo preenchido de líquido, com certeza eu vou sentir muita dor. Então, é um cuidado muito importante que nós orientamos quando a pessoa tem o uso da indicação da meia elástica, é fazer isso. Até para ela ter aderência no tratamento. E outra coisa, fazer o processo de... Como é que se diz? De adaptação, né? Fazer a adaptação dessa faixa elástica, então, dessa meia elástica, colocar todas as manhãs, depois manhã e tarde, até chegar que ela utilize a meia o dia inteiro e se adapte efetivamente. Porque aí o que vai acontecer? Aquela sensação de cansaço que a pessoa tinha nas pernas, ela começa a perder, e aí vai ser muito mais interessante o benefício que ela tem com a meia elástica do que quando ela sentia a perna cansada, a perna pesada da falta de circulação, mais o edema, o inchaço que ela chegava no final do dia.
tá? Então esse é o objetivo, que ela aos poucos, em torno de 3 semanas, ela veja o benefício que aquela meia elástica está causando nesse problema de tratamento dela. E fora a prevenção, né, de evitar que abra alguma úlcera em função da descompensação dessa doença venosa. Bom, um outro problema que a gente enfrenta nas lesões que chegam pra gente é a colonização, né? Vocês olham que aqui nós temos uma colonização crítica, né? Que na prática clínica hoje a gente vê em relação à colonização crítica? Ó, nós temos um vilão que a partir de um tempo para cá nós descobrimos, que é o biofilme bacteriano. Então, antigamente nós tínhamos apenas uma colonização, mas de um tempo para cá nós descobrimos que o biofilme bacteriano, ele é como é que se diz? Ele é uma colônia de bactérias que se preserva íntegra, impedindo que a gente evolua. Então, o que hoje é feito? Na grande maioria, por que as lesões não saem desse processo de cronificação? Né? Então, um dos grandes vilões na atualidade é o biofilme bacteriano, que é difícil de ser tratado porque ele faz a manutenção da colônia bacteriana, né, com um agente que está mais presente nessa lesão. Mas é possível tratar biofilme? É possível tratar biofilme. E aí, diante disso, nós vamos observar, principalmente, que a gente vai ver o biofilme nas lesões que a gente enxerga como criticamente colonizadas, que são as que nós encontramos com cicatrização retardada, mudança da colonização do leito da ferida, um tecido de granulação que a gente chama de tecido friável. Então muitas vezes a lesão está evoluindo muito bem, aí quando chegou lá para nós a gente vai abrir, ela começa a sangrar, nunca sangrou e de uma hora para outra sangrou. Aumento do odor, aumento da drenagem serosa e exudativa. De uma semana para outra o paciente reclama, e aumento da dor na lesão. Então isso me diz que realmente ela está criticamente colonizada. O que fazer nessas lesões? Tratar, né, essa colonização crítica. Tratar a colonização crítica nós podemos tratar topicamente. E o que a gente vê na nossa prática clínica é que muitos profissionais não sabem diferenciar. E agora, o que é infecção? O que eu tenho que tratar? Né? Aí o que a gente vai ter quando a gente tem a infecção instalada mesmo naquela região? Nós vamos ter um eritema progredindo, então uma vermelhidão ao redor, né? A pessoa vai relatar que à noite ela sente calafrio, ela não sabe do que é esse calafrio, mas é provavelmente desse foco infeccioso, né? Edema, inchaço, dor e daquela secreção serosa, agora a gente começa a ter drenagem de pus mesmo. Então isso aí realmente o que nós temos que ter como aliado? Nós temos que ter o clínico, né, da nossa unidade de estratégia de saúde da família, que vai interagir conosco, né, nós visualizando esses sinais e sintomas, vamos encaminhar a avaliação dele para a gente poder estar tratando essa pessoa da melhor forma. Por isso que eu digo que é um trabalho interdisciplinar, né? Não adianta nós querermos tratar isoladamente. Nas unidades, o que a gente atualmente tem utilizado e na minha prática clínica o que a gente conseguiu utilizar? A redução da colonização através da solução de irrigação de feridas, a base de um antisséptico biodegradável e que não causa dano às células, né? Na versão pós-clorexidina, hoje que nós trabalhamos é a polihexanida, tá? Então ele vai realmente tratar o biofilme bacteriano. Como é que a gente aplica ele? Então, quando o paciente vem fazer o curativo, né, a gente vai fazer a limpeza normal, né, e vai aplicar com uma gaze sobre o leito da ferida, a solução de irrigação de feridas, deixar ele agir durante 10 minutinhos e retirar e lavar com soro fisiológico. Vocês vão observar que se vocês tiverem uma lesão colonizada com pseudomonas,
que tem um odor característico, fétido, uma lesão esverdeada, após os 15 minutos da aplicação do produto, vocês vão ver que efetivamente a gente já não tem mais nenhum odor, né? Então, realmente é efetivo. Outra coisa que a gente utiliza também em função da exsudação são curativos que sejam grandes absorventes. Então, nas nossas escolhas estão os alginatos, que são as fibras, né? As fibras de alginato de cálcio, as hidrofibras, que têm um poder de absorção maior, um pouquinho maior que os alginatos, e as espumas, tá? As espumas são hidrocelulares, à base de hidrocelular, que também tem uma capacidade maior ainda de absorção. Porém, em cavidades é mais difícil nós colocarmos as espumas, nós vamos conseguir preencher cavidades com as fibras de alginato de cálcio e com as hidrofibras, tá? As espumas elas vão servir mais para a parte externa, vão servir também como redutoras de pressão, que nós vamos ver adiante. E os absorventes que absorvem grandes quantidades de exsudação, ainda nós podemos incluir aqui o carvão ativado. Tá? Aí aqui nós trazemos para vocês um caso clínico que a gente recebeu da Luíse para trabalhar junto com vocês. É um caso bem interessante, que isso aqui é real e é o que a gente vê na nossa prática clínica. Praticamente um jovem de 30 anos, né, provavelmente portador de úlcera venosa, em decorrência de quê? De uma insuficiência venosa crônica, não tratada, e ele abriu há 5 anos essa úlcera pós um acidente. Então ele já tinha uma tendência de comprometimento venoso, sofreu um acidente, provavelmente a circulação ficou mais comprometida ainda dessa lesão que foi realizada na panturrilha, e ele estava apenas tratando, faixa elástica e curativos 2 vezes ao dia com sulfadiazina de prata. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que, assim como nós damos antibióticos que têm picos plasmáticos, também existem pomadas que têm seus picos plasmáticos. Então, um dos grandes problemas do tratamento com a sulfadiazina é que ela deveria ser reaplicada de 4 em 4 horas. Por quê? Porque a partir de 4 horas, os níveis de prata eles vão começar a cair. Então, o que acontece? Por que a gente trata com sulfadiazina e muitas vezes não tem a resposta clínica? Porque nós precisaríamos manter esse pico plasmático. Sulfadiazina, quando a gente fala em pomada de sulfadiazina de prata, nós estamos falando em antimicrobiano. Mas, quando a gente fala em antimicrobiano e antibiótico, quando nós damos uma dose de antibiótico para o paciente, o nosso objetivo de manter o horário certo não é manter o pico plasmático, essa regra também funciona para os nossos tratamentos com antimicrobianos tópicos. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa observação. Então, esse tratamento não estava sendo efetivo, muitas vezes em função da queda do pico plasmático de prata no leito dessa ferida. E aí, em 23/4, eles resolveram fazer a utilização da espuma que eu disse para vocês agora, que é o mais absorvente, né, com a troca a cada 48 horas. E aí, o que a gente conseguiu observar nessas 48 horas? Aí, o que a gente encontrou? Essa era a lesão. Tá? O que a gente viu lá atrás? Biofilme bacteriano. O que eles começaram a utilizar aqui? Curativo antimicrobiano, à base de prata. Então, em 23/4, a utilização do curativo antimicrobiano com prata, olhem de 24 para 28, 4 dias após. Olha a diferença de a gente contratar essa colonização crítica, reduzir o biofilme bacteriano, olha como a lesão começa a tomar outra característica. 1 semana de tratamento. Já temos aqui, que vocês podem observar, na borda. Aqui eu quero mostrar para vocês. Aqui onde vocês estão observando aí, nós já temos ilhas de epitelização. Aquela lesão, notem que aquele edema que tinha em função da utilização da faixa elástica compressiva já reduziu. Aquele brilho do biofilme bacteriano já começou a reduzir porque a prata começou a agir, né?
Então, com 7 dias de tratamento. Esse aqui é só para mostrar para vocês, né, o que para vocês verem aqui o que é espuma com prata, né, e como é que ela fica impregnada, cheia de exudato. Essa aqui já é uma figura do dia 4/4. Agora, observem o quanto se ganhou. Nós estava falando, olha aqui, ó, o quanto se fechou. Se vocês olharem ali naquela borda, já se fechou em torno de 2 centímetros. Para uma lesão que está há 5 anos aberta e não evolui com nada, né? Então, quer dizer, uma terapêutica bem aplicada e uma avaliação bem executada, e claro, o paciente também querendo fazer o tratamento adequado, nós vamos ter uma resposta clínica. Então, com 11 dias de tratamento, olha a diferenciação. Aqui já finalizou, né? Então, já é no dia 15, com 23 dias de tratamento. Fechou praticamente ao redor de toda a borda da lesão. Fechou praticamente em torno de 3 centímetros de tudo. Quando nós visualizamos isso, agora, sim, na nossa prática clínica, o que teria que ter daqui para diante? Vocês notaram, a gente reduziu a colonização crítica, saímos da fase inflamatória, estamos na fase proliferativa, a lesão está evoluindo, está fechando. Quem que nós precisaríamos nos auxiliar? Quem que nós precisaríamos? Nós precisaríamos um serviço de reconstrução plástica, né? Porque agora essa lesão estaria pronta para fazer uma enxertia. Mas na nossa vida diária nós não temos isso, né? Então, se fizéssemos agora a partir daí só enxertia, nós conseguiríamos fechar. Claro, esse é um paciente que vai ter que ter um controle para o resto da vida. Olha o quanto foi perdido de tecido, né? Quando tudo isso aí fechar, nós vamos ter 1 ano para essa cicatriz se manter com essa força têncil. É muito tempo após um fechamento. Então, fechar uma úlcera é importante, mas manter essa úlcera fechada também é importante, porque nós podemos ter reincidivas. Então, na nossa prática clínica, eu acho que o que fica de importante é isso, né? Fechar e manter. Então, redução do diâmetro, da profundidade, eliminação do odor, e a cada 3 dias foi realizado troca. Sendo que é muito importante que a gente não fica com aquele paciente indo todo dia na unidade. Então, ele vai para casa e ele vai voltar terça e sexta, tá? Então, ele vai lá na tua unidade terça com curativo biotecnológico e sexta ele vai lá. E nos outros dias ele só troca a cobertura secundária, tá? Um outro problema de lesões, que é a outra causa de lesões, é a insuficiência arterial, que nós temos principalmente 90% dos casos pela aterosclerose obliterante. Então, seria níveis elevados de colesterol, né? Diabetes, que também vai interferir diretamente nos níveis de colesterol e vai fazer o quê? A formação de placas ateromatosas. Quando a gente tem uma oclusão de um capilar microarterial, geralmente nós temos esse aspecto aqui que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo ali, né, os 2 dedinhos, os 3 dedinhos totalmente gangrenados, né? Então, isso aí é obstrução, né? E oclusão arterial. E, infelizmente, aí nós não podemos fazer muita coisa. Nós temos que realmente encaminhar para o serviço, para o pronto-socorro, porque esse paciente ele vai perder esses dedos, não há outra forma. Mas, assim, o que a gente pode fazer efetivamente atendendo lá o nosso diabético, atendendo na nossa prática clínica? O que a gente encontra na nossa prática clínica? Principalmente os diabéticos, eles acabam deixando muito de lado esse cuidado, e nós também deixamos de lado esse cuidado. Então, é muito importante que a gente possa fazer a avaliação da sensibilidade desse pé, seja ele diabético, insulino dependente ou não, para prevenir futuramente e fazer uma orientação muito boa. O que vocês observam aí são as principais zonas onde ocorre desabamento ósseo, né, relacionado à neuropatia periférica. Então, só para vocês entenderem, quem sustenta a musculatura são os nervos, né? Então, a neuropatia periférica vai fazer
o comprometimento dessa inervação. Os nervos vão manter a musculatura rígida, que por sua vez segura a estrutura óssea. Quando nós temos uma musculatura flácida, nós vamos ter o que nós chamamos de desabamento ósseo. E aí, com o desabamento ósseo, nós vamos ter esse pé aqui, ó, totalmente cheio de alteração, né, na conformação, né? Zonas de pressão onde não existiam, vão ter zonas de pressão totalmente diferentes, e aí com isso nós vamos ter que fazer uma ação de orientar esse paciente, que uma consequência que pode acontecer é uma lesão, tá? Mas a gente pode também lá no nosso prontuário fazer os testes de sensibilidade e ir observando para, dentro desse teste de sensibilidade com o monofilamento, nós poder estar orientando ele especificamente para fazer uma prevenção, principalmente no que? Eu coloquei aqui, ó, que o maior inimigo da atualidade hoje do diabético é, né, seja ele ou não com perda de sensibilidade, infelizmente, as sandálias do tipo Havaiana. Por quê? Se eu já não fiz o teste de sensibilidade, eu não sei se esse paciente tem ou não o problema já instalado da neuropatia periférica, se ele bater um dedo desse, ele vai compulsoriamente abrir uma lesão. A gente sabe que na nossa situação de vulnerabilidade, nós não vamos ter sapato para pé diabético. O diabético que não tem condição, ele não vai ter condição de comprar um sapato de 500 e 600 reais, né? O que a gente tenta fazer para ele é tentar utilizar um sapato atual que a gente tem e que faz essa proteção, que é esse sapatinho tipo pato, né? Que muitas vezes alguns dizem que é croque e que ele tem, ele é extremamente, como é que se diz? Suave, né? Mas infelizmente não é uma indicação clínica, né? É uma solução para aquele pezinho, que aquela pessoa que já não tem condições de comprar um sapato diabético, mas ele já perdeu um dedo, né? Então, notem que o ideal seria que a gente tivesse sapato adequado para todo mundo. Mas se a gente não tem sapato adequado para todo mundo, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer a avaliação lá na consulta da enfermagem, vamos dizer para esse cara, vamos mostrar, imprimam essa foto aqui do paciente nosso que perdeu o dedo, mostra para ele, olha, infelizmente, seu João e o seu Pedro, o seu Paulo, a consequência disso é isso, por isso que eu estou fazendo esse teste de sensibilidade no senhor. E se o senhor puder evitar esse tipo de chinelo, comprar aquele chinelo com a borda maior, para bater o chinelo e não bater o seu dedo, nós já vamos evitar 50% de uma consequência grave para o senhor. Então vamos trabalhando junto e vamos fazendo a nossa parte. Senão, o que nós vamos ter aqui? Desabamento ósseo, alteração da conformação óssea, zonas de pressão, nós chamamos isso aqui de mal perfurante plantar, em função do desabamento ósseo. O que é isso aqui, essa borda, né? Isso aqui é uma hiperqueratose, isso é uma inversão, isso aqui é um acumulado de queratinócitos. E essa borda, ela está sendo invertida. Isso aqui nunca vai fechar dessa forma. Infelizmente, com o nosso clínico ou com um enfermeiro treinado em desbridamento, essa borda vai ter que ser retirada. Mas nós temos que ter principalmente o controle da glicemia, o acompanhamento dele, né? Não podemos fazer isso aqui achando que dá para fazer em qualquer um, não. É uma parceria do médico e do serviço especializado, né? Mas isso é a consequência da utilização, né, de não sapato adequado. Aqui mostrando para vocês que nos perfurantes plantares nós vamos utilizar a espuma como redutor de pressão, que além de ser um antibacteriano com prata, nós utilizamos ela como redutor de pressão e trocamos a cada 36 horas. Então, vocês vão ver aqui que eu apliquei junto com um filme transparente, né, que é muito mais tranquilo. Aí isso aí fica impermeável, a pessoa vem a cada 3 dias, terça e sexta, tu troca direto, né? Lembrando que o paciente não pode pegar a água do chuveiro, então ele protege o pé com saco, né? Evitando sempre a água do chuveiro, e fazer
esse tratamento efetivamente para a gente conseguir finalizar. Atualmente a gente já tem os tratamentos especializados, principalmente a vacterapia, que já chegou aqui no Brasil, só que a gente tem utilizado muito mais em cirurgias de mediastino e laparotomias que ficaram abertas, mas é um tratamento extremamente efetivo, vai uma espuma também que vai drenando esse exudato aqui e vai fechando, né? Então, nós vamos ver daqui a uns... Eu imagino que daqui a uns 5, 10 anos nós vamos ver muitos pés diabéticos com vacterapia portátil. O paciente vai chegar com aquele cachorrinho no serviço especializado. E por último, eu queria finalizar com vocês em relação ao que nós encontramos lá na nossa visita dos pacientes em cuidado domiciliário, né, que seriam as úlceras por pressão. Já está dizendo, úlcera por pressão, ela, infelizmente, nós temos que... A primeiro foco é tirar a pressão, né? Então, se eu pegar uma superfície óssea e fixar sobre uma superfície rígida, né? O que vai acontecer? Nós vamos diminuir aquela circulação periférica e no primeiro estágio que vocês estão vendo aqui, nós vamos ter a formação de vermelhidão, tá? Vai ter um processo de vermelhidão. Essa vermelhidão, ela vai evoluir, ela vai acabar evoluindo, né? Ela deixa de ser vermelha, ela vai acabar evoluindo, a pele ao redor vai ficar esbranquiçada. E aí, nesse segundo estágio, quando a pele começa a ficar esbranquiçada, nós temos a formação de uma vesícula, de uma bolha, que nós chamamos de um flictema, tá? Aí, a partir disso, o que vai acontecer no terceiro estágio? Vai ocorrer o rompimento desse flictema, e aí eu vou ter, em estágios avançados, né, a descida para tecidos adjacentes, podendo chegar em músculos, nervos e ossos, tá? Então, seria o quarto estágio. O que efetivamente nós podemos fazer? Lembrando que nós não temos só úlcera. Esse caso aqui foi muito interessante, né? Um rapaz que teve poliomielite e ele chegou com úlceras por pressão para mim justamente por causa do posicionamento. Então, a úlcera por pressão, já está dizendo, pode ser não só por pressão por superfície, mas também por mau posicionamento. E a gente também tratou ele com ele estava com essa lesão em torno de 3 anos aberta, a gente tratou retirando a pressão e depois nós tivemos que encaminhar para fazer um sapatinho especial para não retornar mais esse processo, tá? E úlceras também de pressão trocantérica. Esse aqui foi uma outra paciente. Mas o que é importante da gente prevenir em relação às úlceras por pressão? Para que elas não se formem. A utilização de um colchão específico, hoje a gente tem colchão piramidal, mas existe colchão piramidal já com densidade. Então, por exemplo, não adianta eu querer botar num colchão sem densidade um paciente com 100 quilos. Ele inevitavelmente, se ele for acamado, ele teve um AVC, se ele for acamado, e se não for um colchão piramidal com densidade, ele vai fazer úlcera por pressão mesmo que eu movimente ele. Até porque é difícil a gente fazer a mobilização no leito, né? Mas é possível? É. Uma coisa importante, o banho e a hidratação. Então, para não abrir lesão, a gente tem que sim utilizar um hidratante, seja ele de qual forma. Muitas vezes o ácido graxo essencial é interessante para fazer hidratação, é interessante, mas eu já vi muitos pacientes que não tinham condições de comprar um ácido graxo ou a unidade não tinha condição de fornecer, que a gente utilizando o hidratante convencional, né, eu até brinco com os meus pacientes, principalmente os homens que têm úlceras e que têm a pele muito seca, eu disse, vocês vão roubar o hidratante da sua esposa hoje à noite. Já deixem o hidratante do lado do criado mudo e toda vez que deitou na cama, um cuidado muito importante que o senhor tem que fazer é hidratar a sua pele. Então, botou o pezinho para cima, não tem nada de frescura, é necessidade. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de prevenção para evitar futuras lesões, tá? Aqui em relação ao posicionamento, né? Quando a gente tem pacientes que já estão atrofiados, que já estão de longa data por AVC, o ideal realmente é colocar ainda travesseiros, porque eu já vi casos na nossa prática assim, de visita domiciliar, de úlceras na região do joelho.
tá? Em função de não ter esse cuidado ainda com a utilização do travesseiro sobre os joelhos. Aqui eu trouxe um caso que eu fiz aqui no Hospital da Grande Florianópolis, que eu utilizei 2 produtos. Então, que eu queria mostrar para vocês que é muito importante. Úlcera por pressão é tratável? Esse paciente ele tinha ficado 4 meses internado na UTI e acabou formando essa supercratera aqui. O que vocês observam é muito esfacelo lá dentro, né? Cheio de esfacelo, né? O que é esfacelo? Esfacelo é necrose úmida, tá? E o que eu fiz para tratar esse esfacelo, essa necrose úmida? Eu utilizei 2 produtos. Primeiro, eu utilizei a hidrofibra com prata. Por que hidrofibra? Por que eu não escolhi o originato naquele momento? Porque eu tinha esfacelo, eu tinha necrose, eu tinha altos níveis bacterianos, porque as bactérias estão adorando isso. O que a bactéria mais gosta é tecido em esfacelo ou tecido necrótico preto, que é aquela escara que a gente chama de escara, né? Então elas adoram se alimentar disso. Então eu quis reduzir a colonização bacteriana. Eu utilizei o hidrocelular por fora, né? Notem aqui que por fora eu uso o curativo redutor de pressão e a gente mexia a cada 48 horas, tá? Então, de 19/5, notem, olhem a profundidade. Eu tinha uma cratera aqui de 4 centímetros de profundidade. Por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque além de medir a parte externa, eu medi a profundidade. O que mais queria chamar vocês era a profundidade que eu tinha. E de 19/5 a 20/6, vocês olhem tudo que fechou e olhe como o tecido lá dentro tá granulado. Aí vocês vão dizer assim, claro, mas esse é um curativo que vai me dar um custo maior. Claro que vai dar um custo maior. Mas olha o benefício que em 30 dias essa terapêutica me deu. Eu prefiro ficar com essa úlcera aberta durante 1 ano ou eu quero fechar ela em 2 meses? Né? Então eu acho que tudo isso aí é um investimento que a gente faz, é um investimento na qualidade de vida do paciente, é um investimento na nossa qualidade de vida enquanto equipe, porque a equipe não tem pernas para ir fazer curativo todo dia. Então a tecnologia ela tá aí para nos auxiliar, ela veio e ela vai ficar, e digam o que digam, né? Que muitas vezes, não, a gente só vai fazer um curativo com gás. Né? O curativo com gás ele é importante sim, mas eu acho que esse investimento que a gente faz em tecnologia em saúde, isso está possibilitando que as equipes elas possam atender também mais pessoas, porque a partir do momento em que elas têm menos casos para serem tratados, elas vão ter possibilidade de atender outras coisas, ou vão trabalhar mais a questão da prevenção. Notando que eu sou uma pessoa que trabalhei diretamente na prática clínica, mas hoje, quando eu trabalho com pacientes assim, eu trabalho basicamente também a prevenção. Eu puxo pro lado da atenção básica. O que é atenção básica? Não adianta eu tratar aquele mal perfurante plantar e não voltar lá com a atenção básica e ver como é que está sendo controlada essa diabetes. Né? Eu acho que o serviço, a atenção secundária e a atenção primária, elas têm que estarem interligadas. E se a gente precisar num terceiro nível, como chegou aqueles dedinhos ali que estavam necrosados, encaminhar da unidade básica já diretamente a nível terciário, nós também temos que ter, né, essa interlocução. Gente, eu queria agradecer, finalizar aqui com vocês. Né? Aqui fica o meu e-mail de contato. Eu trabalho com cursos teórico-práticos, mas adoro realmente trabalhar com cursos práticos, onde nesses cursos tenham casos clínicos. Eu peço sempre que as pessoas tenham casos clínicos e a gente vai tratando esses casos clínicos e atuando diretamente no potencial da equipe. Né? E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar falando desses 15 anos aí de trabalho e de empolgação, e eu gostaria de continuar ainda tratando muitas e muitas lesões, porque nós estamos numa evolução de que o nosso IDH ele está avançando, né? O índice de longevidade, não é o IDH, não é o desenvolvimento humano, mas a longevidade está aumentando e nós vamos nos transformar
num país de idosos, num país de gerontologia, onde a gente vai ter que trabalhar muito a questão da prevenção e o tratamento dessas lesões que a gente já tem aí. Tá? Muito obrigada pela oportunidade e a gente está aberta aí a questões. O meu e-mail ficou aberto, né? Se vocês quiserem mandar fotos, né, para a gente estar conversando, se quiserem também alguma informação direta, fica aí o meu contato para vocês estarem falando conosco. Obrigada. Sandra, a primeira pergunta é do pessoal de Joinville, Lagoinha. Gostaria de saber em questão da utilização de clorexidina aquosa 0,2% sem tempo de exposição, juntamente com SF 0,9%. Consegues acompanhar ali? Consigo acompanhar. Então, assim, não sei se não é a equipe do Manuel lá da Lagoinha que está fazendo essa pergunta para mim, mas assim, ó, a clorexidina aquosa, ela tem uma função de realmente ser um antisséptico, né, que é utilizado a nível cirúrgico, né? Então, assim, ó, existe uma diferenciação, ela não tem indicação para tratar biofilme bacteriano. Então, clinicamente, eu não utilizaria a clorexidina aquosa. Já a biguanida, que é o Prontosan e o Aquaseptic, ela tem essa função. Outro aspecto diferente da clorexidina aquosa para biguanida, né, que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente usa um produto para fazer a redução do biofilme, nós não queremos toxicidade nas células, né? E a gente observa, a gente tem dados, né, descritos na literatura, que a biguanida, ela não causa toxicidade celular, então ela não destrói tecido. Fato que a clorexidina, ela não tem essa função, então ela pode ainda gerar um pouco de toxicidade celular e podendo destruir. Claro, ela vai eliminar a bactéria pela função dela, vai eliminar, mas ela também pode ser citotóxica às células que estão se reptilizando, tá? Então eu não indicaria essa concentração nem com a mistura com soro fisiológico. Não sei se eu fui clara, mas assim, até se o pessoal quiser, a gente também pode mandar algum material nesse sentido, né? Eles disseram que tá ótimo. Bem, o pessoal, então, parabenizando bastante, Sandra, o pessoal de Balneário Camboriú, então, que é o caso que foi apresentado hoje, foi mandado pela equipe de Balneário Camboriú. Então, de parabéns, que é o que a prática clínica realmente do ambulatório tem demonstrado, e eu fico feliz por saber que existem pessoas que estão abrindo a mão desse olhar de apenas utilizar o curativo básico, simples, e ver que tem casos e casos, né? Eu não posso... vamos dar um exemplo, né? Eu não posso tratar uma pneumonia sem um antibiótico, só dando paracetamol, né? Se for um confirmatório. E as feridas crônicas, elas estão nesse estágio, né? Eu não posso muitas vezes só utilizar as nossas linhas básicas, nós vamos ter que fazer intervenções mais drásticas. Certo. O pessoal, então, ficando bem feliz com a escolha do caso deles para ser apresentado. E aí também dando aí mais uma atualização de que ainda o paciente ainda não teve a lesão cicatrizada. Como eu disse, né? Um caso para enxertia. Se nós tivéssemos um cirurgião reconstrutor, agora se lá no serviço tivesse no SUS nós tivéssemos cirurgiões plásticos, né? Apesar de que hoje a cirurgia plástica ela tá muito voltada para estética, né? Mas nós precisaríamos mais altruístas, né, voltando a cirurgia plástica para a parte realmente não estética, né, a parte clínica. O pessoal da USP, né, no caso, por que eu estou falando disso? Existe uma equipe do Hospital de Clínicas da USP que faz esse processo que Balneário fez, só que ele leva até esse nível e desse nível já tem a equipe reconstrutora. Tá?
Então, mas isso serve assim, de repente a gente... lá no serviço, a gente começou a observar. Quando eu falei da biópsia, vou só dar um exemplo. Quando eu falei da biópsia, nós, no serviço, começamos a observar. Não, nós precisamos ter uma biópsia que a gente possa ter acesso rápido. Não vou encaminhar para o hospital. Então, não tinha o cirurgião dermatológico que fazia as biópsias da dermatologia. Então, já ocorria um canal direto com o dermatologista. Quem sabe, no futuro próximo... Quando a gente tem equipes mais integralizadas, nós podemos ter um contato direto com alguém lá do hospital que tem interesse também de estar fazendo essa parte. Né? Seja uma pessoa nova que está querendo desenvolver um trabalho para os portadores de úlceras. Né? A gente nunca sabe, a gente encontra muita gente que quer realmente fazer tratamentos diferenciados. Bom, o pessoal aqui de Balneário Camboriú então falando que eles têm bastante dificuldade em conseguir biópsia de lesões pelo SUS. Apenas solicitamos cultura com antibiograma. Eles continuaram aqui. O pessoal de Freiburgo dizendo que conseguiram inserir os curativos alternativos de um custo maior em 2 pacientes da nossa área com excelentes resultados. Segundo a família, valeu muito o custo-benefício, pois um dos pacientes trata de uma úlcera venosa há 12 anos e realmente funciona e vale a pena. Com certeza. E aí, lembrando, né, que nesse caso, né, e quando o Balneário Camboriú fala da dificuldade das biópsias, eu queria saber como é que, quando eles suspeitam de câncer de pele, tá tendo essa dificuldade de fazer biópsia? Né? Então, essa é a pergunta, porque o mesmo encaminhamento com suspeita de câncer de pele, eu posso colocar lá na biópsia, suspeita de câncer de pele, porque o que nós vamos buscar ali naquele achado da úlcera é um câncer de pele. Tá? Então, aí fica a dica, de repente pode ser que exista essa outra brecha aí que Balneário possa estar utilizando, né?